quente que eu tive que pegar aqui um leque, alguma coisa, porque tá bombando, gente. Lisboa tá um calor danado. A gente vai falar hoje, mas eu não vou filmar pra vocês assim, né? Deixa eu colocar aqui rapidinho a camisa pra gente poder começar o vídeo. Bom, a gente vai falar hoje nesse vídeo sobre essa situação aí onde milhares de brasileiros têm falado o tempo todo que Portugal já era, que Portugal não tem mais nada a ver, que Portugal é ruim, blá blá blá, e coisas que vêm acontecendo. Eu vou falar minha experiência, eu já aqui há quase 10 anos em Portugal, o que eu acho sobre isso. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir para que todos vocês não esqueçam que é importante que vocês deixem um like no vídeo. Muita gente tem assistido o vídeo aqui e não deixa o like, não se inscreve no canal. Entendam de uma vez por todas a importância de vocês estarem aqui e de vocês ouvirem pessoas que estão há muitos anos em Portugal, que é o meu caso. Com certeza você não vai se arrepender. Então se inscreva, deixa o like, que é de extrema importância aqui para ajudar o canal. Bom, eu tava lembrando aqui, gente, que muita gente tem reclamado do custo de vida de Portugal e muita gente tem falado que tá tudo caro, que não sei o que. Realmente os preços subiram muito, ok? Só que isso não tá acontecendo só em Portugal, isso tá acontecendo geral na Europa toda. A Europa toda tá cara. Você não consegue alugar um apartamento hoje na Bélgica, na Alemanha, na Espanha, em qualquer país tá muito difícil. Você vai ter que ter dinheiro, você vai ter que ter uma reserva, você vai ter que se preparar para gastar no mínimo aí uma média em torno aproximadamente de 5 a 6 mil euros para você começar a sua vida, isso em qualquer país da Europa, porque infelizmente o aluguel tá muito caro, tudo subiu muito mais do que era. Só que é importante a gente deixar claro uma coisa aqui, Portugal sempre foi assim. Sempre foi assim. Eu tava vendo aqui os contratos de arrendamento que eu tenho. Em 2019, eu aluguei um apartamento aqui em Lisboa, em Alcântara. Eu pagava 650 euros de renda, num T1. Só que nessa época, o ordenado mínimo, que é o salário mínimo aqui de Portugal, era 600 euros. Ou seja, eu pagava 110%. Eu já pagava um valor acima do limite, porque para você poder alugar uma casa, se o valor está sendo maior do que o valor do salário, você tem que ter dinheiro, porque senão como é que você vai bancar luz, água, gás, internet, comida e tudo que precisa ser bancado dentro de uma casa? Então, sabe, gente, as pessoas estão falando coisas que elas não têm noção, que elas não sabem. Sempre foi caro em Portugal. Aqui sempre foi assim. Eu cheguei em Portugal em 2017. Em 2017, eu morei num apartamento em Cascais que eu pagava 550 euros. Aí as pessoas vão falar, ah, mas 550 euros é barato. Não, não é barato, porque 550 euros era o valor do salário, gente. Era o salário mínimo de Portugal, que era na média de 600 euros nessa época. Então já era muito caro. Você pagar um aluguel que o valor é maior do que o salário, entendeu? Isso sempre aconteceu. O que aconteceu, gente, foi que isso só foi piorando, ok? E foi aumentando muito mais. Obviamente que Lisboa, Porto, as grandes cidades, Braga, as cidades que são as maiores cidades de Portugal, né? Eles acompanharam essa situação totalmente errada, que foi piorando a situação, que de um salário começou a ficar quase 2, quase 3 e daí por diante, né? Que é o que a gente está vendo agora, tudo que vem acontecendo aqui em Portugal. E eu acho muito chato, principalmente você que não deu certo, ou que a sua vida não deu certo, você ficar falando tão mal de Portugal assim. Porque eu acho que Portugal tem problemas? Tem. Eu acho que Portugal tem dificuldades? Tem. Mas Portugal também tem muitas coisas ainda que são muito melhores do que o Brasil, ok? E uma delas é a segurança. Apesar de estar existindo toda essa situação envolvendo muita gente falando coisas que vem acontecendo em Portugal, ou então as pessoas dizendo que Portugal tá isso, que tá aquilo, ou até acontecendo crimes e coisas que vem acontecendo, isso é muito pequeno perto do que acontece no Brasil, gente, não tem como comparar. Portugal ainda é um país extremamente seguro. E na minha opinião, você que é brasileiro tem que entender uma coisa, um monte de gente querendo morar na Espanha, que é o que a gente vai falar no próximo vídeo. Só que as pessoas não percebem que a Espanha também tem suas dificuldades. A Espanha, ela é um país para viver melhor que Portugal? Sim, mas depende do que você vai fazer, depende do seu perfil. Se você fala espanhol, se você não fala, se você já é europeu, se você não é, você tem que colocar tudo isso na balança para você analisar se realmente isso vale a pena para sua vida ou não, ok? Agora, na minha opinião, eu acho que para quem está começando a vida, não é tão ruim assim como as pessoas dizem em Portugal. Eu acho que é o início, só que vai se acostumando, meu bem, porque a Europa toda é assim.
você vai ter dificuldade em todo lugar que você for, você vai ser escravo em todos os lugares que você for na Europa, você vai ter que trabalhar muito, você vai ter que aguentar muita humilhação, você vai ter que aguentar o preconceito de ser brasileiro, você vai ter que aguentar tudo isso, independente se for Portugal ou se for outro país. Vocês precisam entender isso, porque eu vejo que muita gente insiste sempre em querer colocar a culpa em tudo que acontece em Portugal. E na verdade as coisas não são assim, gente. Não é que Portugal é culpado. O que acontece é que você que não conhece a situação, você que não conhece a história, você que não busca informação. Se vocês buscarem em 2017, 2018, que o salário mínimo estava numa média de 600 a 700 euros, as pessoas já estavam pagando nessa época de 600 a 700 euros na renda. Ah, mas era barato? Não era barato, não. Eu tava pagando muito caro em Cascais analisando hoje, por quê? Gente, pelo amor de Deus, se o salário nessa época em Portugal era 600 euros, como é que eu pagava 550 de renda? Ou seja, eu já pagava muito caro. Depois eu fui para outro apartamento em 2019, eu cheguei aqui em 2017, fiquei mais ou menos um ano em Cascais. Depois, no finalzinho de 2018, eu comprei um apartamento na Póvoa, mas eu não gostei de morar na Póvoa, arrendei o apartamento lá. O primeiro apartamento que eu arrendei aqui foi por 500 euros, só que era o preço, era o mercado, era o que o mercado pedia nessa época, né? O mercado já estava assim naquela época. Um apartamento ali na Póvoa de Varzim naquela época, T1, era numa média de 500 euros, já em 2018, basicamente. E aí, em 2019, eu voltei para Lisboa e aluguei um apartamento em Alcântara, que era 650 euros. Aí eu lembro que depois eu saí desse apartamento e fui morar em Oeiras. Eu aluguei um apartamento ali em Passo d'Arcos, eu pagava 750 euros, a coisa começou a subir. Isso em 2020, mais ou menos. Lá para os meados de 2022, eu voltei de novo para Póvoa, depois decidi sair de novo, e aí eu voltei para Cascais de novo. Em Cascais eu estava num T0, que eu já estava pagando 700 euros. Isso nos meados aproximadamente aí de 2022. Depois, em 2023, eu aluguei outro apartamento, que ele estava ali no Rato, ali em Campo de Ourique, em Lisboa, pagava 800 euros. Ou seja, sempre foi caro. Entendeu? Nunca foi barato, como as pessoas estão falando. Isso é em qualquer lado do país. Você só vai encontrar casa barata aqui só se for do interior, e olhe lá, gente. Agora, das cidades grandes, que tem metrô, que tem, sabe, transporte, que tem tudo, não vai encontrar. Entendeu? Então isso não tem a ver que é ruim ou que é bom. Isso tem a ver que vocês que não buscam informação de como as coisas estão aqui em Portugal. Além disso, é bom deixar isso claro. Portugal sempre foi assim. Sempre foi assim. Então eu não acho que Portugal é ruim, porque quando eu decidi morar em Portugal, eu sabia um pouco, né, mais ou menos da situação daqui, só que eu tinha a minha condição financeira para poder arcar com tudo isso. Então estava tudo certo. Agora o problema, gente, sabe qual é? A grande maioria das pessoas não tem condição financeira para poder bancar isso, e as pessoas acreditam em vídeos mentirosos, porque um monte de gente faz vídeo inventando coisas que não existem de Portugal, e quando essas pessoas chegam aqui e se deparam com a realidade, aí elas entendem a merda que elas fizeram, e aí a única solução é falar mal de Portugal. Na minha opinião, Portugal continua sendo um país de grande potencial para quem quer começar a vida de imigrante. Acho que é uma experiência válida. Acho que vocês precisam entender que tudo que vocês estiverem passando em Portugal, vocês irão passar dobrado em outros países, entendeu? Infelizmente, a imigração funciona assim. A Espanha é melhor do que Portugal? Sim, a Espanha é melhor que Portugal. Mas a Espanha é um país para quem já passou por Portugal, para quem já passou, sabe, um sofrimento de imigração, não para quem está começando do zero. A não ser que a pessoa tenha dinheiro, mas eu tô vendo tanta gente indo morar na Espanha, não tem nem experiência com a Europa, nem sabe como que vai ser a vida, mas já tá se jogando lá e achando que tudo vai correr bem, e a gente sabe que não vai. Agora, eu acho que muita crítica, né, vem acontecendo nos últimos tempos sobre Portugal. As pessoas não aceitam essa questão da nacionalidade, as pessoas não aceitam a alteração das leis. Vocês precisam entender que vocês têm que aceitar o que é. Porque eu não posso chegar nos Estados Unidos, ou na Austrália, ou na Alemanha, ou na Inglaterra e ficar exigindo coisas de ninguém. Eu tenho que aceitar aquilo que é. Eu continuo achando que Portugal, se você fizer uma boa organização, se você se planejar, se você assistir as pessoas certas, se você fizer tudo corretamente, continuo achando que mesmo com 7 anos, ainda vale muito a pena morar em Portugal, para aquele imigrante sério, ok? Que vem com documento, que tira visto, que traz um dinheiro, que vem para somar.
Agora, se você está vindo para poder simplesmente se aventurar, realmente não é o país certo para você e você vai quebrar a cara, porque eles já estão fartos de tudo que está acontecendo aqui, eles sabem de tudo que está acontecendo aqui e eles não vão ceder. A prova que eles não vão ceder é que nós estamos vendo tudo que está acontecendo. Então, nem preciso perder meu tempo aqui para poder falar nada para vocês. A decisão de morar em Portugal é sua. Você poderia ter assistido pessoas como eu e hoje você não estaria dessa forma tão revoltado, porque é triste, né? Você gastar todo o seu dinheiro, você vender tudo no Brasil, você largar emprego, você desfazer de tudo e chegar aqui em Portugal não dá certo porque você não ouviu as pessoas certas. É simples. Tem coisa na vida que por mais que a gente queira, a gente tem que esperar. Tem coisa na vida que por mais que a gente ache que é, às vezes não é. Ok? Vocês precisam entender isso. Imigração é coisa séria. Comece a sua imigração assistindo pessoas sérias, vendo o histórico dessas pessoas. Como que começou a vida dessas pessoas em Portugal? Já trabalharam? Trabalham? Vivem do quê? Né? Agora, a maioria dos brasileiros assistiram gente que só fica inventando história de Portugal, que a grande maioria, inclusive, que enganou todo mundo, está indo embora, né? Ou seja, os brasileiros que enganaram, que viviam aqui em Portugal através de YouTube, de Instagram e outras coisas mais, já estão saindo de Portugal, estão indo viver em outros países. E sabe quem vai ficar agora na merda? É você que não assistiu aquelas pessoas de raiz que realmente estão aqui, que vivem aqui, que sofrem, que entende muito bem o que é viver em Portugal sendo brasileiro. Para poder encerrar, entendam uma coisa. Portugal, ele é um país muito bom para viver ainda. Portugal, ele é um país que tem muita coisa boa. Agora, você que tem que analisar se você está preparado para poder viver aqui e conseguir entender as coisas ruins. Porque muita gente não está entendendo isso, ok? Sempre foi assim. Portugal sempre teve fama de ser um país conhecido por ter imigrantes aposentados. É um país que as pessoas pensam o quê? Se você é aposentado, se você tem um bom rendimento e se você é aposentado, tudo vai dar certo para você. Agora, vocês precisam analisar o quê? Você tem dinheiro para poder morar em Portugal? Vocês preferem criticar e julgar como eu fui massacrado durante anos aqui no YouTube por dizer a verdade. O meu canal não cresceu por isso, muita gente não se inscreveu por isso e muita gente até fala mal de mim só por dizer a verdade. Só que pelo menos, se vocês tivessem me ouvido, hoje vocês não estariam assim, né? Porque muita gente vai embora, que é o que a gente vai falar no próximo vídeo. Muita gente não vai continuar morando em Portugal porque não tem mais sentido, ok? Por que que isso aconteceu? Porque vocês não ouviram. Portugal sempre foi assim. A única diferença, nesse momento, os valores subiram, né? Só que sempre foi assim, gente. Sempre foi assim. Botem isso na cabeça de vocês. Isso não mudou nada, isso só piorou, entendeu? No sentido, para quem é pobre. Agora, para quem tem dinheiro, para quem é rico, isso não mudou em nada, gente. Entendam de uma vez por todas. Portugal só fechou, né, aquilo que ele tinha aberto alguns anos atrás, porque ele viu que não valeu a pena. E não vai mais abrir, porque Portugal tem tanta gente aqui que ele não precisa mais. Isso não vai, gente, mudar. Infelizmente, é o que vem acontecendo e é essa situação que vai continuar acontecendo, ok? Qual é a sua opinião sobre isso que eu conversei com vocês? Vocês concordam comigo que sempre foi caro? Acho que a única época que era mais barato mesmo as coisas, acho que era na época antes de acontecer aquela primeira crise, que as casas ainda eram mais baratas, tal, que você encontrava a casa por uma média de, sei lá, 400, 300 euros. Mas, gente, isso desde 2017, os apartamentos aqui em lugares bons, sempre foi caro. É ilusão de quem está falando ao contrário. Eu falo por experiência própria. Eu morei em várias casas aqui durante esses 9 anos que eu estou em Portugal. O valor mínimo que eu sempre paguei de renda aqui foi de 600 euros em diante. Isso em 2017, em 2018. Pelo amor de Deus, em 2018 o salário mínimo era, sei lá, 600 euros, 650 euros. Como é que uma pessoa paga 600 euros numa renda se o salário é isso? Parem para pensar antes de ficarem reclamando, porque aí vocês só passam vergonha na internet, entendeu? O que vocês não querem aceitar e o que vocês não querem entender é que Portugal sempre foi assim. Então, eu falo por mim próprio. Eu acho que aqui em Portugal eu consigo comprar coisas
que eu não conseguia no Brasil, muito mais, entendeu? É óbvio que eu tenho o meu poder de compra. Isso não tem a ver que é ruim o Brasil. Isso tem a ver que eu tô na Europa. Então aqui eu tenho sites que estão disponíveis, eu consigo achar produtos importados que são blue, mais fácil de você conseguir encontrar, né? Essa câmera que eu tô gravando pra vocês, que é uma câmera profissional que eu comprei aqui pro canal, porque eu achei que a gente tinha que ter uma imagem muito melhor, entendeu? Então é essa imagem que vocês irão ter daqui pra frente. E óbvio que eu tenho também outras câmeras, eu tenho um equipamento muito bom, graças a Deus, né? Câmera de rua, câmera de estúdio. Pronto, são equipamentos que no Brasil eu pagaria uma fortuna. Aqui eu consigo achar por valores muito modestos. Então, gente, tudo isso faz parte da Europa. Isso não é que Portugal é melhor ou que o Brasil é ruim. As pessoas distorcem tudo, né? As pessoas falam as coisas de uma forma... Eu até entendo que realmente tem coisa aqui em Portugal que é muito mais barato do que no Brasil. Só que vocês precisam entender que a fonte para você poder conseguir viver aqui é você ter, né, uma casa, é você ter dinheiro para isso. E a verdade é que muita gente não tem. Né? E aí por isso que as pessoas sofrem, por isso que as pessoas vão embora e por isso que vem acontecendo tantos problemas como a gente está vendo. Deixa aí nos comentários qual é a sua opinião sobre esse assunto. Você não acha realmente que Portugal sempre esteve caro? Nos últimos 10 anos já era assim, gente. Então, isso não é novidade. Ah, é porque tá ruim, que tá tudo caro, que tá uma bosta, que blá blá blá. Será que tá ruim ou é você que não tem condição e tentou fazer uma coisa acreditando em ilusão? Pensa bem, se você gostou, deixa o like no vídeo. Até já!